Lugar. Glória de Deus está neste lugar. Aleluia. Antigo Testamento, livro de Salmos, no de número 95. Vamos fazer leitura dos versos 7 e 8. Os irmãos que encontraram, digam amém. Está escrito assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Vou repetir novamente a leitura da parte final do verso 7 e parte A do verso 8, que está escrito assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Amém, meus irmãos? Queiram estar assentados, por favor, por alguns minutos, com a liberdade para glorificar a Deus. Quantos vieram glorificar a Jesus? Dê um sinal com a sua mão dirigida aos céus. Quem veio glorificar a Jesus? Aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus faz menção a respeito de um tempo que é chamado por ele de hoje. Há diversas referências, tanto no Antigo como no Novo, a respeito desse tempo registrado por Davi no Salmo de número 95. Mas o que seria esse tempo denominado por Deus de hoje? Ora, em simples palavras, esse tempo nada mais é do que uma oportunidade criada por Deus, a fim dele demonstrar à humanidade o seu interesse de se relacionar com ela. É uma demonstração do interesse de Deus de se relacionar com os homens. Como disse, há outros registros que fazem menção a respeito desse texto, porém utilizam-se de outras expressões, mas se referem a respeito dele. Como, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo de número 8, se refere a esse tempo chamado por Deus de hoje. Não apenas nele, mas como também no capítulo 59, no versículo 1, o profeta Isaías também se refere a esse interesse de Deus de se relacionar com a humanidade. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, versículo de número 8 a seguir. Isaías está se referindo a respeito do mesmo tempo que o salmista registra como hoje, porém, utilizando-se de uma outra expressão. Vamos ver de que forma Isaías se refere acerca desse tempo chamado por Deus de hoje. O versículo 8 está escrito assim: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável. Nas palavras de Isaías, esse tempo chamado por Deus de hoje é denominado como tempo aceitável, o tempo da aceitação. Ou seja, é nesse tempo que Deus espera que os homens se entreguem a Ele. É nesse tempo que Deus espera que os homens o aceitem, que os homens o sirvam, o tempo da aceitação. Agora o profeta Isaías discorre algumas demonstrações de Deus que fazem alusão a este interesse. Ainda no versículo de número 8, encontramos pelo menos 4 coisas que estão inseridas no tempo aceitável ou no tempo que se chama hoje. E estas coisas fazem referência ao interesse de Deus de se relacionar com os homens, de se aproximar dos homens e de ter os homens próximos de si. Vamos ver algumas destas coisas que estão inseridas no tempo que o profeta Isaías chama de aceitável. A primeira coisa que está inserida nesse tempo e que demonstra o interesse de Deus de se aproximar de você é que Ele está disposto a nos ouvir. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te
ouvir. A primeira demonstração do interesse de Deus é que Ele está disposto a nos ouvir. Como disse, poderíamos fazer um paralelo com o capítulo 59 do mesmo livro, no qual Isaías descreve Deus com uma característica, e a característica que Isaías descreve Deus é que Ele está sentado no seu trono, e os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Os ouvidos inclinados de Deus fazem alusão ao seu interesse de ouvir a humanidade, de ouvir um pedido de socorro, de ouvir um clamor, de ouvir um louvor, de ouvir um pedido de ajuda. Deus está interessado em ouvir a humanidade no tempo aceitável. Eu te ouvi. O versículo continua e ele fala a respeito das outras coisas que estão inseridas nesse tempo. Além de Deus estar disposto a nos ouvir, o versículo continua, Isaías diz assim: eu te ouvi e te socorri. Além de Deus demonstrar o seu interesse, querendo ouvir os homens, Ele também está disposto em socorrer, Ele está disposto em resgatar. Os irmãos se recordam da segunda característica registrada em Isaías 59:1, que é a que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. As mãos de Deus estão estendidas em direção à humanidade e demonstram o seu interesse em socorrer, em resgatar, em ajudar, em livrar. As mãos estendidas de Deus. Aqui nós já vimos duas coisas que estão inseridas neste tempo, porém o profeta continua e fala a respeito da terceira. Além de Deus estar disposto a nos ouvir, a nos socorrer, a palavra de Deus diz assim: eu te ouvi e te socorri no dia da salvação e guardar-te-ei. Além de Deus querer nos ouvir, além de Deus querer nos livrar, Deus está disposto também a nos guardar, a nos proteger, a nos colocar debaixo das suas asas. Eu poderia citar o Salmo de número 91 para os irmãos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus está disposto a guardar, Deus está disposto a proteger. A quarta e última coisa que está registrada no capítulo 49, versículo 8, que se refere às demonstrações de Deus a respeito do seu interesse de se relacionar com os homens, é que Ele também está disposto a favorecer. Eu te ouvi, te socorri, eu guardar-te-ei e farei mediador da aliança do meu povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Em outras palavras, Deus está dizendo que estava disposto a favorecer os filhos de Israel, a abençoar os filhos de Israel. Vejam que coisas interessantes, meus irmãos, que estão inseridas nesse tempo no qual Deus quer que os homens se aproximam dele, que Deus espera que os homens lhe busquem, que os homens lhe sirvam. Ele demonstra o seu interesse ao querer nos ouvir, ao querer nos socorrer, ao querer nos guardar e ao querer nos favorecer. Na mentalidade do profeta Isaías, estas quatro coisas estão inseridas no tempo que ele chama de aceitável e que o salmista Davi chama de hoje. No entanto, não é apenas no Antigo Testamento que encontramos esse tempo sendo mencionado. As páginas do Novo Testamento também estão registradas esse tempo que é chamado por Isaías de aceitável e de Davi
por hoje. Se os irmãos quiserem abrir comigo a Bíblia Sagrada na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, o tempo que o salmista chama de hoje, o tempo que Isaías chama de aceitável, é chamado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo 1, da seguinte maneira: quem encontrou, diga amém. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. O que o salmista chama de hoje, Isaías chama de aceitável, o apóstolo Paulo chama de graça. E o que é graça para o apóstolo Paulo? Ele responde a partir do versículo 6, quando diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Na compreensão de Paulo, o tempo que se chama hoje, o tempo aceitável, é nada mais do que a graça, e ela é chamada de tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade, o tempo da oportunidade é este período no qual Deus demonstra para o ser humano o seu interesse de ouvi-lo, o seu interesse de socorrê-lo, o seu interesse de guardá-lo e o seu interesse de favorecê-lo ou de abençoá-lo. Agora, as páginas do Novo Testamento ainda nos ensinam a respeito de quem é o criador desse tempo, quem é que está disposto a manifestar esse tempo sobre os homens ou sobre o ser humano. Já foi mencionado na noite de hoje por meio de uma oração, mas o apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, ou no versículo de número 8, diz assim, a respeito desse tempo, a respeito desse interesse de Deus, dessa demonstração de Deus. Efésios 2:8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dado por Deus, é dom de Deus. Eu posso representar a graça como o tempo que se chama hoje, ou o tempo aceitável, como uma porta. Eu posso representar a graça como uma porta. Eu posso representar o tempo que se chama hoje como uma porta. Ela pode ser representada como uma porta, e a chave para abrir essa porta não está nas mãos do homem, não se encontra nas mãos do homem. A chave para abrir essa porta está nas mãos de Deus. A graça é dada por Deus aos homens, ou seja, é Ele que abre a porta, é Ele que abre a porta. E com isso eu encontro uma falha no ser humano. E qual falha é essa? O ser humano possui uma falha, que é o de pensar ser capaz de determinar o seu tempo a Deus. O ser humano pensa que pode determinar quando vai servir a Deus, quando vai buscar a Deus, quando vai se entregar a Deus. O homem possui essa falha, e essa falha do ser humano é determinante para todo o curso da sua história, pois nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que não é o homem que determina o seu tempo a Deus, não é o homem que impõe o seu tempo a Deus, ou seja, não é o homem que diz: agora eu vou servir a Deus, agora eu vou me entregar a Deus, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou ir para a igreja, agora eu vou buscar, agora eu vou orar, agora eu vou
me entregar a Deus. O homem pensa ser capaz de determinar o seu tempo a Deus, mas enganado está ele. Não é o homem que diz: agora eu vou buscar, agora eu vou me inclinar a Deus, agora eu vou me aproximar de Deus. Não é Deus que diz isso, é Deus que diz para o homem: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Não é o homem que diz para Deus: Deus, agora o meu coração está inclinado para o Senhor, e a partir de hoje eu vou buscá-lo, a partir de hoje eu vou servi-lo, a partir de hoje eu vou me entregar ao Senhor. Não, é Deus que abre essa porta, ou seja, é Deus que abre as oportunidades para o homem lhe buscar, para o homem se inclinar a Ele. Eu poderia utilizar o culto dessa terça-feira como se fosse uma porta aberta por Deus para você, e ao entrar por ela, aqui você vai encontrar os céus abertos para ser ouvido por Deus, para ser socorrido por Deus, para ser resgatado por Deus e para ser abençoado por Deus. No entanto, o ser humano pensa ser capaz de dizer: não, hoje eu não vou servir. Quantos já evangelizaram aqui? Quantos já evangelizaram nas ruas? Levante a mão, deixa eu ver. Quantos já entregaram jornais, panfletos? Levante a mão. Eu já entreguei inúmeros panfletos, inúmeros jornais, e me deparei com diversas ocasiões nas quais as pessoas diziam: hoje não, quem sabe amanhã eu vou na igreja, quem sabe amanhã eu visito, quem sabe o ano que vem eu viro crente, depois que eu concretizar os meus sonhos, depois que eu realizar os meus projetos, daí sim, quem sabe eu viro crente, quem sabe daqui 10 anos, quem sabe daqui 20 anos, 30 anos, já vou estar bem estruturado, não vou ter muito tempo para perder, já vou estar velho, aí sim eu vou virar crente, aí sim eu vou para a igreja. Eu já me deparei com inúmeras situações como esta, de pessoas rejeitando o convite, dizendo: não, isso não é para mim, não, acho que hoje não, ser crente não é para mim. O que estas pessoas estão fazendo? Estas pessoas estão nada mais do que rejeitando uma oportunidade de Deus para a vida delas. Elas estão rejeitando nada mais do que uma porta aberta por Deus para elas entrarem e viverem tudo isto que está registrado em Isaías, no capítulo de número 49. Porém, o homem não se dá por conta que o tempo aceitável, o tempo que se chama hoje, ou a graça, o tempo da oportunidade, escute-me por favor, essa porta não se manterá aberta para sempre. O tempo aceitável possui um prazo de validade. O tempo aceitável, ele se finda. O tempo aceitável um dia acabará. Muitos pensam, como disse, empurram com a barriga. Muitos deixam para o amanhã, muitos deixam para daqui 1 ano, muitos deixam para daqui 10 anos, dizem assim: amanhã eu faço, amanhã eu vou, quem sabe no outro culto, quem sabe na outra campanha. Vão empurrando com a barriga a oportunidade que Deus estava dando para elas hoje, a oportunidade que Deus estava dando para elas agora, e não se dão por conta que o tempo aceitável, ele é findável. O tempo aceitável possui um prazo de validade. Um dia esse tempo vai acabar, um dia esse tempo vai se findar, e eu posso tomar como base para afirmar aos irmãos que o tempo da oportunidade um dia se findará, falando a respeito da parábola de Jesus, registrada no capítulo 25 do evangelho que escreveu Mateus. Quem está me ouvindo, diga amém. Mateus capítulo 25, Jesus fala a respeito da parábola das 10 virgens. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Este texto faz-me afirmar aos irmãos que o tempo aceitável possui um prazo de validade. Esse tempo um dia acabará. Jesus, para ilustrar verdades concernentes ao reino dos céus, utiliza-se dessa parábola para explicar
comunicar a nós algumas coisas que acontecerão num período da história que é chamado de pré-arrebatamento. Jesus, para se referir a este tempo, faz referência a 10 virgens e divide as 10 virgens em duas classes. Os irmãos são conhecedores. A primeira classe é composta pelas virgens loucas e a outra classe é composta pelas virgens prudentes. Todas as virgens, ambas as classes de virgens, possuíam uma missão que era aguardar a chegada do noivo, era estar ao lado da noiva, como uma dama, como alguém que estaria à disposição para servir a noiva. A função das virgens era aguardar com a noiva a chegada do noivo, e a Bíblia faz menção do que elas carregavam nas mãos. A Bíblia diz que elas possuíam lamparinas, e o porquê das lamparinas? Ora, as lamparinas seriam usadas caso o noivo demorasse a chegar, caso viesse a noite, e aí as lamparinas deveriam de estar acesas para manter o caminho entre o noivo e a noiva iluminado. O caminho da noiva precisava estar iluminado. Por essa razão, elas carregavam consigo lamparinas, e essas lamparinas, elas estavam acesas, sendo mantidas pelo combustível que era o azeite. Ou seja, era de extrema importância as lamparinas se manterem acesas. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que 5 das 10 não foram tão cautelosas, não se preocuparam tanto com a sua missão, que era de manter a lamparina acesa. Não foram cautelosas, não se preocuparam com aquilo, e a palavra de Deus diz que elas não levaram consigo reserva de azeite para manterem a lamparina acesa. Ou seja, quem sabe consigo mesmas diziam: não vamos abastecer a nossa reserva, o noivo não vai demorar a chegar, e se o noivo demorar a chegar, vamos deixar para amanhã. Amanhã nós abastecemos a nossa reserva, amanhã nós nos preocupamos em abastecer, amanhã nós nos preocupamos com azeite, agora vamos aproveitar um pouco mais, enquanto o noivo não chega, vamos nos envolver com outras coisas, vamos nos envolver com outras atividades, vamos nos envolver com outros negócios. No entanto, em contrapartida, estavam 5 virgens consideradas prudentes, que não saíram de casa sem levarem consigo a reserva de azeite. Ou seja, elas se preocuparam, por isso são chamadas de prudentes, tomaram cuidado e não saíram de casa sem levar a reserva abastecida de azeite. Consigo mesmas conversavam: e se o noivo demorar a chegar, nós não podemos ser pegas desapercebidas, e se o noivo demorar a chegar e a noite cair, nós não podemos deixar a nossa lamparina apagar. O que iremos fazer? Vamos abastecer a reserva, vamos enchê-la de azeite. E lá aproveitaram o tempo que o noivo ainda não havia chegado para abastecer a reserva de azeite. Lá estavam elas, enchendo a reserva de azeite. 5 se preocuparam em abastecer a reserva. 5 foram um tanto quanto insensatas, não se preocuparam, não se interessaram. Eu posso imaginar, a Bíblia Sagrada não diz, mas eu posso imaginar, eu posso ilustrar as 5 virgens loucas, quando viram as prudentes cuidando para abastecer a reserva, se preocupando em abastecer de azeite a botija. Eu fico imaginando as loucas dizendo para as prudentes: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão se preocupando com isso agora? O noivo não mostrou indícios de chegar, o noivo não mostrou sinais da sua chegada. Vamos aproveitar um pouco mais esse tempo, vamos nos envolver com algumas coisas dessa vida, vamos nos envolver com outros negócios. Vamos, virgens prudentes, quem sabe aproveitar um pouco algo que irá nos distrair, algo que irá nos entreter, algo que irá nos alegrar. Vamos nos envolver com outros negócios, irmãs prudentes. Eu fico imaginando
falando, as prudentes dizendo para as loucas: nós não podemos gastar esse tempo no qual possuímos a oportunidade de abastecer a reserva, não podemos gastar esse tempo, enquanto o noivo não chega, é necessário encher a reserva de azeite. Não podemos nos envolver com outros negócios, não podemos nos envolver com outras coisas, a não ser nos encher de azeite, a não ser abastecer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As loucas possuíam a oportunidade de encher a reserva de azeite, mas desperdiçaram. O versículo 5 de Mateus 25 registra o sono por parte de todas as virgens. Com o sono após ele, ouviu-se um grito, no versículo de número 6, do mensageiro que dizia: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. A Bíblia diz que após o grito do mensageiro, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu foi o despertar das virgens. Elas se despertaram, estavam dormindo e foram acordadas pelo grito. Depois de acordadas pelo grito, foram examinar as lamparinas, foram repará-las conforme a sua tradução, foram fazer uma manutenção nas lamparinas. Vamos ver se está acesa ou apagada, se está faltando azeite ou não está. Quando examinaram as lamparinas, as virgens loucas perceberam algo, e o versículo de número 8 está escrito assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não haviam se apagado ainda, era um indício de que se apagariam. As nossas lâmpadas se apagam ou estão se apagando. Em outras palavras, a nossa lamparina acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. E o acender e apagar das lamparinas era um sinal de que alguma coisa estava faltando, de que alguma coisa não estava bem, de que alguma coisa estava fora do normal. Perceberam que era em razão da falta de azeite, era em razão da falta de combustível, e foram procurar uma maneira fácil de obter azeite. Não foram procurar os vendedores de imediato, mas se dirigiram às prudentes procurando uma maneira fácil de obter azeite. Se dirigiram às prudentes e pediram um pouco do azeite que elas possuíam. O versículo de número 9 diz assim: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. As virgens prudentes negaram o azeite para as virgens. E eu me perguntei por quê, e eu alcancei uma resposta de um dos porquês que as prudentes negaram azeite para as loucas. E a resposta que eu cheguei era o porquê que as prudentes negaram azeite para as virgens loucas. Foi a porque as virgens prudentes, escute-me, as virgens prudentes conheciam a vida das loucas. As virgens prudentes conheciam a vida das loucas. Por que conheciam a vida das loucas? As virgens prudentes sabiam que enquanto havia oportunidade de encher a reserva de azeite, as loucas desperdiçaram. As loucas fizeram pouco caso. As loucas não se interessaram em abastecer a reserva de azeite. E por conhecer a vida delas, as prudentes negaram azeite. As prudentes disseram: não daremos do nosso azeite para vocês, não repartiremos o nosso azeite para vocês. Eu fico imaginando as virgens prudentes se lembrando do tempo da oportunidade, enquanto elas estavam abastecendo a reserva, as loucas estavam aproveitando a vida, se envolvendo com
outros negócios. Eu fico imaginando as prudentes se lembrando de que quando havia uma oportunidade de orar, quando havia uma oportunidade de consagrar, de quando havia uma oportunidade de se retirar, quando havia uma oportunidade de cultuar, as virgens loucas diziam: amanhã nós vamos, o hoje não nos interessa, amanhã nós vamos buscar, amanhã nós vamos orar, amanhã nós vamos consagrar. Nos dias atuais existem inúmeros mecanismos usados para fazer com que os crentes desperdicem o tempo da oportunidade. Nos dias de hoje existem inúmeros mecanismos que servem para fazer com que os crentes rejeitem o tempo da oportunidade. Nos dias de hoje, na igreja do Senhor, vivenciamos duas classes de crentes. A primeira classe de crentes pode ser chamada de prudentes, os crentes prudentes. E quem são os crentes prudentes? Os crentes prudentes são aqueles que não desperdiçam as oportunidades. São os crentes que não desperdiçam as oportunidades. Quando você vê ou olha o crente prudente, você vai encontrá-lo aproveitando as oportunidades. Tem reunião de oração, lá está o crente prudente. Tem retiro num final de semana, lá está o crente prudente. Tem um seminário bíblico, lá está o crente prudente. Tem culto na terça-feira, lá está o crente prudente. Ele sempre está entrando pelas portas que Deus abre, ele sempre está aproveitando as oportunidades. Enquanto isso, vivenciamos crentes considerados loucos, que desprezam as oportunidades e preferem se envolver com outros negócios. Como disse, nos dias atuais existem inúmeros mecanismos cuja função é fazer os crentes rejeitar o tempo da oportunidade. Eu poderia mencionar inúmeros, não vou mencioná-los para não fazer propaganda, mas aqui está nas minhas mãos um dos mecanismos usados para fazer os crentes rejeitarem o tempo da oportunidade. É sábado, 9 horas da manhã, a igreja se abre para a consagração, a igreja abre as portas para a oração. O crente prudente na sexta-feira desmarca todos os compromissos e diz: sábado é dia de abastecer a reserva de azeite. Eu não posso ficar sem azeite, a minha lamparina precisa se manter acesa. Em contrapartida, outros crentes chamados de loucos, é 9 horas da manhã, é 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Onde estão? Na igreja? Não, se encontram em casa, na cama ou no sofá, com as pernas para cima, estão lá com a tela na frente dos seus olhos, estão navegando. Hoje eu vou ver um documentário, hoje eu vou ver um documentário de animais, hoje eu vou ver um documentário da Segunda Guerra Mundial, hoje eu vou ver um documentário sobre o regime militar no Brasil, e daí depois vai para alguns vídeos de culinária, depois quando vê já está assistindo alguns vídeos de pegadinha, já está lá dando gargalhada, gaitada diante dos seus olhos, e depois ele vai quando vê 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas, 5, 6, lá está ele se envolvendo com os negócios dessa vida, se envolvendo com outras coisas, e mal sabe ele que enquanto se envolve com os negócios dessa vida, o combustível não deixa de queimar, o combustível está queimando. Os irmãos perceberam que enquanto as virgens dormiam, o combustível se queimava? É assim, o combustível nunca para de queimar. Enquanto estavam envolvidas com outros negócios, o combustível estava queimando, o combustível estava queimando, o combustível estava se esvaindo da lamparina, e quando se deram por conta, era muito tarde. Mas agora, as outras virgens prudentes até poderiam se envolver com outras coisas,
até poderiam aproveitar com outros negócios da vida, mas elas no coração propuseram que iriam aproveitar o tempo da oportunidade para abastecerem a reserva de azeite. É dia de culto, terça-feira, quarta-feira, você que me ouve pela videoconferência, é quarta-feira, culto na congregação, e lá a igreja abre as portas, 7h da noite, e onde estão alguns crentes se envolvendo com outros negócios dessa vida. Lá estão os crentes nas redes sociais, lá estão os crentes nos status do WhatsApp, lá estão os crentes. Daí é sábado, é consagração, pastor Eliseu Correia, chega meio-dia, a irmã posta aquela comida bem cheirosa que ela preparou no sábado, posta, acha muito bonita aquela comida, eu vou postar, mas enquanto isso, as suas irmãs prudentes estavam lá na consagração, de barriga vazia, porque de barriga vazia a reserva estaria cheia, de barriga vazia a reserva se encheria de azeite. O tempo da oportunidade. Mal sabiam as virgens, deixa eu ver que hora é, mal sabiam as virgens loucas que o tempo aceitável se findaria para elas. Foram desesperadas em busca de azeite, já que as prudentes nos negaram porque conheciam a nossa vida, sabiam que quando tinha retiro a gente ia para o shopping, sabiam que enquanto tinha consagração a gente ia pescar, sabiam que enquanto tinha culto a gente ia tomar sorvete no centro. Elas sabiam e nos negaram o azeite. Agora vamos ter que comprar. Saíram desesperadas em busca de azeite, foram aos que vendiam e quem sabe voltaram faceiras, haviam comprado azeite. Eu fico imaginando, eu fico imaginando a faceirice das virgens loucas dizendo: viu, eu falei para vocês que não precisava, eu falei para vocês que depois a gente buscava azeite, eu falei para vocês que depois a gente abastecia, viu, deu certo, agora nós estamos com a reserva cheia de azeite novo, pensando que iriam se dar bem, mas enquanto elas se dirigiam aos que vendiam, alguma coisa aconteceu, e aquilo que aconteceu está registrado no versículo de número 11, do capítulo 25 de um evangelho que escreveu Mateus. O versículo 11 diz assim: mais tarde, o noivo demorou mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A alegria das virgens loucas se transformou em desespero, pois quando voltaram para a presença do noivo, ele havia fechado a porta. E o que pode ser essa porta que foi fechada pelo noivo, senão esse tempo que é chamado de oportunidade? Elas deram com o rosto diante da porta fechada, desesperadas batiam na porta: abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. Mas a porta havia sido fechada, o próprio noivo fechou a porta. Aqui está o erro de muitos que pensam que as oportunidades vão vir sempre, ou que as oportunidades nunca vão se findar. Aqui está registrada na palavra de Deus que a porta da oportunidade um dia se fechará. A porta da oportunidade um dia vai estar fechada, e é por essa razão que você e eu precisamos aproveitar cada oportunidade dada por Deus, porque cada oportunidade dada por Deus demonstra o seu interesse de nos ouvir, demonstra o seu interesse de nos livrar, demonstra o seu interesse de nos guardar e de nos abençoar. Como disse, esse culto nada mais é
do que uma oportunidade dada por Deus para alguém aqui. É uma oportunidade dada por Deus para crentes aqui, que quem sabe se encontram com a reserva com um pouco de azeite, quem sabe se encontram vazios, quem sabe se encontram faltando alguma coisa. Esse culto é uma oportunidade dada por Deus para você entrar por essa porta, para você entrar por ela e receber o combustível que você precisa. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Oh, aleluia. Para encerrar, oh, glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo de número 16, registra um acontecimento que envolveu Jesus e um jovem, conhecido como jovem rico. E este jovem esteve diante de uma oportunidade. Vem cá, Salazar, me ajuda por favor. Esse jovem esteve diante de uma oportunidade. Eu não vou te empurrar, não vou fazer tu se ajoelhar. Vem cá, por favor. Este jovem esteve diante de uma oportunidade. O irmão Salazar vai representar Jesus. Fica de frente para mim assim, Salazar. Isso. O Salazar vai representar Jesus. E esse jovem esteve diante de uma oportunidade. E qual oportunidade era essa? O seu questionamento era a respeito de como alcançar a vida eterna. Jesus menciona alguns requisitos e ele responde dizendo que estava enquadrado em todos. Entretanto, Jesus conhecia o coração daquele jovem e viu que lá existia raízes que o prendiam ainda. Existia algumas coisas que ele estava apegado. Existia algumas coisas que eram necessárias ser abandonadas. Jesus viu o coração daquele jovem e Jesus percebeu que ele era apegado nas suas riquezas, ele era apegado nas suas posses, ele era apegado nas suas riquezas, no seu dinheiro. Ele estava apegado naquele sentimento. Então Jesus faz a proposta para ele. E qual foi a proposta de Jesus para aquele jovem? A proposta de Jesus está registrada no versículo de número 21 de Mateus 19. E a proposta de Jesus é essa: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Esse vem e segue-me de Jesus nada mais é do que um convite para ele entrar pela porta chamada graça, a porta chamada de oportunidade, a porta chamada de hoje, a porta chamada de tempo aceitável. Mas para que ele pudesse entrar pela porta, era necessário ele arrancar as raízes do coração, era necessário ele desapegar da sua avareza, desapegar das suas riquezas, desapegar das suas posses. Para entrar pela porta, era necessário antes ele desapegar. Para entrar pela porta, era necessário ele desapegar daquele sentimento, ou seja, para entrar pela porta, era necessário ele deixar as bagagens pelo lado de fora. Ele não poderia entrar com as bagagens pela porta, ele precisaria deixá-las à frente dela, para que então pudesse ir e seguir a Jesus. Nesse momento, aquele homem coloca-se diante de uma balança, e de um lado da balança, ele coloca a proposta de Jesus, que era a de vender tudo, que era desapegar da sua riqueza, que era deixar de amar as suas posses, a fim de então poder entrar pela porta, seguir a Jesus e alcançar a vida eterna. Do outro lado da balança, ele coloca tudo aquilo que ele possuía, ele coloca suas riquezas, ele coloca sua fazenda, ele coloca suas cabeças de gado, ele coloca sua poupança no banco, ele coloca os seus empregados, ele coloca os seus carros, ele coloca suas roupas, ele coloca suas amizades, tudo isso ele coloca de um lado da balança. Agora ele está diante de dois pesos. De um lado a proposta de Jesus: vai, vende tudo que tu tens, depois vem e segue-me. Desapega, arranca essas raízes do teu coração que te impedem de entrar pela porta. Eu estou te dando
dando uma oportunidade hoje. Eu abro essa porta para tu entrares. Eu abro essa porta para tu passares por ela, mas é necessário desapegar do outro lado da balança as raízes no coração daquele jovem. Todo o amor que ele possuía, as suas riquezas, e lá estava ele diante de 2 pesos. A palavra de Deus diz então que aquele moço vira as costas para Jesus, cabisbaixo, e volta triste em direção à sua fazenda. Aqui está Jesus, e ele vira as costas e volta cabisbaixo para a sua fazenda, muito triste. A Bíblia diz que ele volta triste, pois era dono de muitas propriedades, possuía muita riqueza, tinha muitas posses. Eu fico imaginando aquele moço olhando para Jesus e colocando na balança a sua proposta e tudo aquilo que ele tinha. Ele olhava para Jesus e não conseguia encontrar em Jesus uma razão para arrancar as raízes do seu coração. Olhava para Jesus, um homem simples que não possuía muita coisa da terra para lhe oferecer, não possuía um status diante da sociedade, não possuía nada de humano para oferecer àquele jovem, não possuía nada que pudesse chamar a atenção dele. Ele olhava para Jesus, quem sabe coçava a sua cabeça e consigo mesmo dizia: não vale a pena eu ter que abandonar tudo que tenho para seguir Jesus. Não vale a pena eu ter que deixar os meus amigos, eu ter que deixar as minhas festas, eu ter que deixar os meus carros, eu ter que deixar a minha fazenda. Não vale a pena ter que abandonar as baladas, não vale a pena ter que abandonar os meus vícios, não vale a pena ter que abandonar os meus prazeres, não vale a pena abandonar tudo isso para seguir a Jesus. E cabisbaixo, triste, regressava em direção à sua fazenda, consigo mesmo dizendo: não vale a pena entrar pela porta, não vale a pena entrar pela porta, não vale a pena entrar pela porta, não vale a pena entrar pela porta. Nós estamos diante de uma situação que ocorre com inúmeras pessoas, nas quais estão diante de oportunidades dadas por Deus a elas. Pessoas que estão no culto aqui, pessoas que estão hoje à noite me ouvindo. Isto nada mais é do que uma oportunidade de Deus para você. Jesus está diante de ti, uma porta está diante de ti, mas para que você possa entrar por essa porta, Jesus está te pedindo algo, e você sabe o que Jesus está te pedindo. Quem sabe Jesus está te pedindo o seguinte: abandona essa ira, abandona esse homem violento, abandona esse homem soberbo, abandona essa mulher vaidosa do teu coração, abandona esse homem orgulhoso do teu coração, abandona esses prazeres, abandona essas amizades, abandone essas baladas, estas festas, abandona tudo isto, vem e me segue, vem e me segue. Jesus sopra aos ouvidos de inúmeras pessoas esse convite: vem e me segue, vem e entre pela porta, vem e entre pela porta, vem e entre pela porta. Porém, muitas pessoas tomam a mesma decisão deste jovem, quando Jesus diz assim para elas: vai, abandona isso, arranca do teu coração, desapega, deixe de fazer isto, pare de praticar aquilo. Muitas pessoas colocam uma balança diante de si também, e colocam a proposta de Jesus: vem e me segue, mas colocam do outro lado os prazeres da sua carne, colocam do outro lado as suas inclinações, aquilo que estão apegadas, aquilo que estão agarradas e que sabem que é necessário abandonar para entrar pela porta. Quantas tomam a mesma decisão desse jovem, olham para Jesus e dizem assim: não vale a pena ser crente hoje, não vale a pena, eu tenho muito para aproveitar a vida, eu tenho muito prazer para desfrutar, eu tenho muitas amizades para fazer, eu tenho muitas namoradas para conhecer, eu tenho muitas baladas para curtir, eu tenho muito uísque para tomar, muita cervejinha com os amigos para tomar ainda, eu tenho muito futebolzinho no domingo ainda, tomando uma caipirinha. Não vale a pena ter que abandonar tudo isso, ter que abandonar a amante, a vida das noites para seguir a Jesus.
Jesus, eu acho que não vale a pena, eu prefiro ficar com a minha vida, e regressam para a sua vida, virando as costas para Jesus, dizendo: não vale a pena, eu acho que não vale a pena, ter que abandonar tudo isso para virar crente, eu acho que não vale a pena, ter que abandonar aquilo para seguir Jesus, eu acho que não vale a pena. Só que mal sabem elas, que não estão virando as costas simplesmente para uma proposta, mas sim estão virando as costas para uma porta chamada de oportunidade, estão virando as costas para uma oportunidade, e pasmem, essa oportunidade pode nunca mais surgir na tua frente, essa porta pode nunca mais se abrir na tua frente. Os pastores à minha direita depois me corrijam, eu não sei se a história diz, mas a Bíblia não registra nenhuma ocasião que fale a respeito da conversão desse moço. A Bíblia não fala se ele foi um missionário, ou se depois ele se converteu, se depois ele mudou de ideia, se depois ele mudou de pensamento. A Bíblia não diz, e isto me faz entender que essa porta nunca mais abriu para aquele moço, essa oportunidade nunca mais surgiu para aquele moço. Ou seja, tem oportunidades que só vêm uma vez, tem oportunidades que não surgem duas ou três, e ele estava diante de uma oportunidade única que lhe foi aberta, mas ele desperdiçou, ele preferiu continuar com a sua vida, e virando as costas para a oportunidade de Jesus. Mas agora, meus irmãos, agora sim eu vou me encaminhar para o final, oh aleluia. A palavra de Deus diz, me enviaram um meme aí um dia desses, que um ministro vai prender quem diz que vai terminar a mensagem e não termina. Então deixa eu terminar aqui a mensagem. A palavra de Deus diz agora, e foi o irmão que está por aqui, ó. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus estava dialogando com esse rapaz, enquanto Jesus estava dialogando com esse moço, um dos discípulos estava observando a conversa, e não poderia ser outro. Esse discípulo se chama Pedro. Pedro estava ouvindo toda a conversa de Jesus com o jovem rico. Enquanto ouvia, uma dúvida surgiu no seu coração. Quem sabe ele conhecia aquele moço, sabia que ele era dono de muitas posses, e que era necessário abandonar muita coisa para seguir a Jesus. Quem sabe Pedro conhecia, e com isso surgiu uma dúvida no coração do discípulo de Cristo. E qual era a dúvida? A palavra, quem está me ouvindo ainda, diga amém. A palavra de Deus diz que Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. Vem cá, Jesus. Pedro se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. E a pergunta de Pedro para Jesus é esta: Jesus, eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Como disse, quem sabe Pedro conhecia a vida daquele rapaz e sabia que seria necessário ele abandonar muita coisa para seguir a Jesus. E quem sabe passou uma lembrança na mente de Pedro a respeito de tudo aquilo que ele precisou abandonar para seguir a Cristo. Quem sabe passou na lembrança de Pedro tudo o que aconteceu para que ele pudesse seguir a Jesus e entrar pela porta. Então uma dúvida surge no coração dele, e a dúvida que surgiu no coração de Pedro é esta: e nós, Senhor, nós que tudo te deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Em outras palavras, Pedro estava perguntando para Jesus: Jesus, eu tive que abandonar tanta coisa para te seguir, Jesus. Eu tive que abandonar o barco para te seguir. Eu tive que abandonar as minhas redes para te seguir. Eu tive que abandonar o mar para te seguir. Eu tive que abandonar os peixes para te seguir. Eu tive que abandonar a minha empresa para te seguir. O convívio com a minha família, Jesus, eu precisei renunciar para te seguir. Já são 2 anos que eu estou te seguindo, Jesus. Abandonei tudo, entrei pela porta, não desperdicei oportunidade, pois quem sabe ela seria a única. Quando o Senhor me chamou, eu disse: eu preciso abandonar, eu preciso deixar para trás tudo isso, eu preciso desapegar tudo isso.
crise estava batendo a porta, mas eu ganhava muito dinheiro com a pesca, Jesus, mas eu não quis saber mais do dinheiro. Quando o Senhor me chamou, eu não simplesmente ouvi um chamado, mas eu ouvi uma porta aberta diante de mim. Era a porta da oportunidade. Jesus, eu larguei tudo para te seguir, eu renunciei tudo para te seguir. O Pedrinho, Senhor, tinha apenas 1 aninho. Eu não vi os primeiros passos do Pedrinho, porque eu estava te seguindo, Jesus. Eu não ouvi o Pedrinho me chamar de papai, porque eu estava te seguindo. Eu tudo abandonei para te seguir. As palavras de Pedro, ele estava perguntando: Jesus, será que valeu a pena, Jesus? Será que valeu a pena? Será que valeu ter largado tudo para te seguir? Será que eu não vou me arrepender, Senhor? Será que eu não vou querer voltar atrás? Será que eu não vou querer sair pela porta, Senhor? A dúvida de Pedro era essa: será que valeu a pena abandonar tudo para entrar pela porta que se chama oportunidade? Será que valeu a pena renunciar finais de semanas, renunciar sábados, renunciar noites, quem sabe, Senhor, renunciar semanas e meses? Será que valeu a pena renunciar os prazeres que eu poderia usufruir na minha carne para te seguir, Jesus? Será que valeu a pena as vigílias de oração? Será que valeu a pena as consagrações? Será que valeu a pena as renúncias? Será que valeu a pena não se contaminar? Me responde, Jesus. Será que valeu a pena viver o teu tempo que se chama hoje? Jesus então responde para Pedro, e ela está registrada no versículo de número 29, e a resposta de Jesus é essa: ouça-me por favor. Jesus responde à indagação de Pedro, se valeria a pena ou não, e Jesus diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberás muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Segure na mão de quem está à sua direita, segure na mão de quem está à sua esquerda, só se você quiser, segure na mão dele, irmão com irmão, irmã com irmã, a não ser se for casado, pai ou filho, enfim, segura por favor, segura na mão de quem está ao seu lado. Sabe que Jesus estava respondendo, presbítero Rafael Pacheco, sabe que Jesus estava respondendo: Pedro, eu vi quando tu precisou abandonar o barco, eu vi, Pedro, quando foi necessário tu abandonares as redes, os anzóis, o mar. Eu vi, Pedro, quando o Pedrinho começou a falar e tu estavas comigo nos montes me buscando, nos montes orando. Eu vi, Pedro. Eu tenho algo para te responder, Pedro. Diante de tudo isso, vai valer a pena, Pedro. 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 Vai valer a pena as vigílias, as consagrações, os retiros, as renúncias, tudo que foi necessário você abandonar para seguir a Jesus. Assim te diz o Senhor, vai valer a pena. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Enquanto alguns estão dizendo, não vale a pena, ouça Jesus que te diz, na noite de hoje, vai valer a pena sim, entrar pela porta chamada oportunidade. Vai valer a pena sim, vai valer a pena. Não te desanimes,
Não te desanimes, não retroceda, não volte atrás. Jesus está falando com você nessa noite. Vai valer a pena, minha irmã, cada renúncia. Vai valer a pena, jovem, vivendo em pleno século 21. Vai valer a pena renunciar tudo para me seguir. Vai valer a pena renunciar os prazeres dessa vida para viver o meu tempo que se chama hoje. Vai valer, vai valer, vai valer, vai valer. Feche os seus olhos agora. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Uma porta está aberta diante de ti. O Espírito Santo quer pegar pelas tuas mãos agora. O Espírito Santo quer te pegar pelas mãos agora. E Ele quer te fazer entrar por essa porta. Ele está te chamando. Ele está te dizendo: até quando tu ficarás pelo lado de fora? Urabagandarabagachandarabagandarabai. Uramagandarabagachandarabahaya. As irmãs me ajudem no vocal. As irmãs me ajudem no vocal. Há uma glória de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Há uma glória de Deus. Eu fiz todo esse arrodeio só para te dizer que se tu entrares pela porta, Jesus está te dizendo: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Mas não desperdice mais as oportunidades de Deus para a tua vida. Se tem oração, vem para oração. Se tem consagração, vem para consagração. Se tem retiro, vai para o retiro, minha irmã. É lá no retiro que tu vai te encher. É lá no retiro que Ele vai derramar sobre ti o que tu precisas agora. Agora, 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 agora. Uramagandarabagashandarabagarabagarabagai. Uramagandarabagashandarabagandarabagarabagai. Eu quero convidar para passar aqui à frente aquelas pessoas que desejam entrar pela porta da oportunidade, crentes e não crentes. Você visitante que está aqui, saibas de uma coisa: uma porta está aberta diante de ti, e se tu passares por essa porta, tu verás o milagre de Deus na tua vida, tu verás o renovo de Deus para a tua família, tu verás a reconciliação, tu verás o perdão, tu verás o amor de Deus. Chega de viver pelo lado de porta, pelo lado de fora da porta. Chega de viver pelo lado de fora dessa porta. Jesus quer que você entre nessa noite por ela. Jesus quer que você aproveite essa oportunidade e deixe de sofrer, porque quando tu entrares por essa porta, todas as tuas lágrimas serão enxugadas. Todas as tuas enfermidades serão curadas. Jesus está falando para você. Jesus está falando contigo nessa noite. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Você, minha irmã, que tem encontrado dificuldade para orar. Você, meu irmão, que tem encontrado dificuldade para buscar a Deus. Você que tem encontrado dificuldade de receber a glória de Deus. Saibas de uma coisa: todas as terças-feiras aqui na sede internacional, Deus abre uma porta para você entrar por ela e receber a força que tu precisas, e receber a graça que tu precisas. Eu quero convidar para passar aqui à frente alguém que deseja receber uma oração. Eu quero convidar você para passar aqui à frente, rápido, para nós orarmos. Eu quero orar por você. Olha aí, está passando. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, venha entrar por essa porta agora. Venha entrar por essa porta agora. Vem entrar por essa porta agora. Jesus está te chamando. Vem, vem e me segue, vem e me segue. Vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. Urabagarabagashandarabagandarabagarabagarabai. Uramagandarabagachandarabagandarabagarabahaya. Vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue.
Vem e me segue, vem e me segue. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Nós vamos orar agora. Isto, me ajude no louvor. Você que está na sua cadeira, feche os seus olhos. Pessoas passaram aqui à frente porque desejam entrar pela porta. A porta da salvação está aberta nesta noite. A porta para abastecer a reserva está aberta nesta noite. A porta da reconciliação. Você que está afastado, você que está parado, a porta da reconciliação se abriu para você. Vem, 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 vem. Vem se entregar a Jesus. 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 Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Urabagarabagarabagarabagarabagarabagarabai. Urabagandarabagachandarabagandarabahai. É hoje! É hoje o tempo de Deus para você. Não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Os obreiros podem me ajudar a orar. Os pastores, com todo respeito aos senhores, me ajudem a orar. Me ajudem a orar. O Espírito Santo está pegando crentes pela mão, visitantes pela mão, está te fazendo entrar por essa porta. A porta que tu precisas. Senhor Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, manifesta a tua glória, Senhor, agora. Manifesta a tua glória agora, Senhor. Manifesta a tua glória agora, Senhor, para perdão de pecados, para reconciliação, para fortalecimento, para renovo, para abastecer reservas de azeite, para dar ânimo, para revigorar os crentes que estão aqui, para salvar aqueles que se encontram afastados, para reconciliar os desviados, Senhor, agora. Em nome de Jesus, vai recebendo a glória de Deus agora. Em nome de Jesus, vai recebendo a glória de Deus agora. Vai recebendo o toque de Deus agora. Vai recebendo a cura agora. Vai recebendo o perdão dos teus pecados agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Urabagarabagarabagai. Vem seguir os passos de Jesus. Vem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Urabagarabagarabagarabahai. Urabagarabahai. Urabagarabagarabai. No ano de 2016, eu levei o meu pai morar comigo na cidade de Taquara. E ele era um homem que havia recebido inúmeras oportunidades de Deus. Ele era desviado há muitos anos, e ele havia recebido muitas oportunidades de Deus, porém, infelizmente, não encontrava forças para entrar por essas portas. E no ano de 2016, no mês de abril, o meu pai, ele foi internado no hospital de Taquara, e ele não se recuperou de uma cirurgia que fez lá, e acabou indo para a UTI. E eu me recordo que na primeira visita que eu fiz a ele na UTI, ele se encontrava com um aspecto muito perturbado, seu semblante estava escuro, ele havia sido induzido ao coma. E eu me lembro que o doutor disse para mim: filho, se tu quiseres falar com ele, pode falar, ele vai te ouvir, lá no fundo ele vai te ouvir. E eu senti aquele ambiente espiritual pesado, aquelas trevas. E eu me lembro que eu cheguei no ouvido do meu pai e disse: pai, corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus. E a visita na UTI é muito curta, muito curta. Irmão Salazar, eu fiquei todos aqueles minutos, poucos minutos, eu fiquei dizendo aos ouvidos do meu pai: pai,
corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus. E acabou a visita, eu fui para casa. E no outro dia, quando eu fui visitá-lo, quando eu entrei na UTI, eu havia antes o encontrado perturbado numa guerra espiritual. Quando eu entrei naquela UTI, parecia que o Espírito Santo havia dominado aquele lugar. Dominado aquele lugar. E eu pensei, eu vou ver como está o semblante do meu pai. E quando eu olhei para o semblante do meu pai, parecia que ele estava descansando. Ele estava num lugar muito lindo. Parecia que ele estava num lugar muito tranquilo. Parecia que ele estava num lugar muito feliz. O semblante dele havia mudado. Ele não acordou mais daquela UTI. Quis Jesus recolhê-lo naquela ocasião. Mas uma certeza eu carrego comigo e a eternidade vai desvendar. Que aquela última oportunidade dada por Deus a ele, ele ouviu as palavras que lhe dizia: Pai, corre para os braços de Jesus. Você não está num leito de UTI. Você não está internado num hospital. Você está aqui nessa noite, com saúde, com graça de Deus. Mas eu tenho a mesma palavra para dizer a você: corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus. Erga suas mãos aos céus, por favor, por alguns segundos. Corre para os braços de Jesus, te diz o Senhor. Corre para os braços de Jesus, te diz o Senhor. Corre para os braços de Jesus nesta noite. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Meus irmãos, Nos braços de Jesus. vamos abençoar uns aos outros. E não se esqueça do que Deus falou com você nessa noite. Aproveite as oportunidades. Entre pelas portas de Deus na tua vida. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, a sua irmã, em nome de Jesus. Quando o crente